Você já sentiu um vazio que não explica, como se Deus tivesse te separado de todos para um propósito que ainda não entende? Você já parou para pensar por que uma mulher escolhida por Deus costuma seguir seu caminho sozinha? A resposta está em Isaías 40, versículo 10. Não temas, pois estou contigo, não te assustes, pois eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa solidão não é um castigo, mas um sinal de que você está sendo preparada para um propósito maior. Hoje, vamos descobrir por que mulheres com chamado especial passam por períodos de isolamento e como isso faz parte do plano divino. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você já sentiu Deus te chamando para algo maior e inscreva-se no canal. Nas Sagradas Escrituras, aprendemos que Deus usa o retiro para fortalecer, guiar e elevar suas filhas. Se você sente que sua jornada é solitária, este relato vai mostrar a verdade por trás desse processo divino. Desde tempos remotos, mulheres com um chamado especial enfrentaram a solidão como uma etapa inevitável de sua caminhada espiritual. Não se trata de um castigo ou de pura coincidência, mas de uma preparação pensada pelo Senhor. Quando Ele escolhe alguém para uma missão grandiosa, retira essa pessoa do barulho do mundo para que sua fé, caráter e espírito possam ser moldados. Pode ser difícil aceitar, mas é necessário. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar seu povo. Davi foi ungido para governar, mas viveu fugindo e se escondendo antes de assumir o trono. Até mesmo Jesus, antes de iniciar seu ministério, foi levado para o deserto para ser testado. Se o Senhor permitiu que esses grandes homens experimentassem a solidão antes de suas missões, por que não faria o mesmo com as mulheres que escolhe para tarefas especiais? As Escrituras mostram que o isolamento não significa abandono, mas preparação. Ester foi levada para o palácio e viveu um período de total separação antes de ser apresentada ao rei. Ela não poderia mais viver como antes, pois Deus tinha planos extraordinários para ela. Esse tempo de solidão não foi desolador, mas um período de transformação em que ela aprendeu a confiar unicamente na graça divina. O mesmo acontece com as mulheres que Deus escolhe. De repente, você sente que não se encaixa em lugar algum, que amizades antigas desapareceram e que relacionamentos promissores se desfizeram sem explicação. Isso não é rejeição, mas sim o Senhor removendo tudo aquilo que não faz parte da próxima fase da sua vida. Quando Deus escolhe alguém, a primeira coisa que Ele faz é tirar tudo o que não poderá acompanhá-la na próxima etapa. Essa retirada pode doer, pois significa deixar para trás o que é familiar, o que traz conforto e, por vezes, segurança. Porém, a verdadeira proteção não está nas relações humanas, mas na conexão com Deus. É na solidão que Ele fala com clareza. Antes de escolher seus discípulos, Jesus costumava se retirar para orar em silêncio e receber a direção do Pai. O mesmo vale para a mulher escolhida. Quando Deus tem planos grandiosos, Ele convida a um tempo de separação, pois, no meio do tumulto do mundo, você não conseguiria ouvir a sua voz. Não é por acaso que tantas mulheres com um chamado marcante sentem que foram separadas. Acontece desde os primórdios. Maria, mãe de Jesus, teve de carregar o peso da incompreensão daqueles que não entendiam o milagre de sua gravidez, um milagre divino que, aos olhos dos outros, gerava dúvida e zombaria. Mesmo assim, Deus a sustentou durante sua solidão, pois ela cumpria o propósito maior. Assim, o Senhor não precisa da aprovação dos outros para exaltar alguém. Na verdade, Ele usa a solidão para mostrar que é Ele o único capaz de sustentar e guiar
Gostou da mensagem? Curta o vídeo, comente amém e não esqueça de se inscrever para não perder nada. Quando uma mulher é escolhida, as dificuldades surgem como um fogo purificador. Nesses momentos de isolamento, pode parecer que Deus está distante, mas na verdade, Ele está mais perto do que nunca. Jó, em meio a seu sofrimento, não entendia por que havia perdido tudo. Seus amigos o acusavam, e sua esposa chegou a sugerir que amaldiçoasse Deus e desistisse. Ele se via sozinho em sua dor, mas essa provação foi o começo de sua restauração. O mesmo acontece com aquelas que foram separadas para algo maior. A solidão é como um campo de treinamento, onde Deus ensina a ter paciência, fortalece a fé e desenvolve a resiliência. É o lugar onde as fraquezas são confrontadas e onde a dependência total do Senhor se torna indispensável, não uma escolha. O inimigo sabe que uma mulher, com esse chamado, representa uma ameaça e, por isso, tentará fazer com que você acredite ter sido esquecida, que sua vida perdeu o sentido e que seus esforços são em vão. Ele sussurrará que você não é suficiente, que não tem o necessário para cumprir seu destino. Porém, a palavra de Deus é firme. Em Isaías 40, versículo 10, está escrito: Não temas, pois estou contigo. Não te assustes, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Cada período de isolamento tem sua finalidade e prova que o Senhor está preparando algo grandioso. Aquelas que enfrentam o fogo da separação e permanecem fiéis serão usadas para realizar feitos extraordinários. Quando Deus separa uma mulher, Ele também a protege. Muitas vezes, sem que você perceba, Ele te livra de relacionamentos, amizades ou caminhos que poderiam desviar seu destino. O que parece ser uma perda é, na verdade, uma libertação. Quando José foi vendido pelos irmãos, parecia que ele perderia tudo. Mas o que parecia ser o fim era, na verdade, o início de sua ascensão. Deus usa o que parece ser solidão para orientar suas filhas rumo ao caminho certo. Não se trata de um castigo, mas de um realinhamento. Quando o Senhor fecha certas portas, é porque está preparando algo melhor. Toda mulher, chamada por Deus, precisa compreender que o seu tempo de isolamento é o momento em que ela define sua identidade em Cristo. Moisés, Davi e Jesus passaram por períodos de retiro antes de cumprirem o destino que Deus lhes reservou. Isso mostra que a solidão não é o fim, mas um processo antes da glória. O Senhor nunca abandona uma mulher escolhida. Ele a prepara para algo que ninguém entenderá até que se manifeste. Às vezes, a sensação de solidão se agrava pela incompreensão de quem está ao redor. Mas isso não deve te desanimar. É um sinal de que Deus está fazendo algo novo. Em João 15, versículo 18, Jesus disse: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou. As mulheres escolhidas nem sempre serão compreendidas por aqueles que não compartilham a mesma sintonia espiritual, e isso é normal. Não se espera que todos entendam o processo. Basta que você mantenha firme a fé. Quando uma mulher percebe que seu período solitário tem um propósito, ela deixa de ver a solidão como um fardo e passa a enxergá-la como uma bênção. Esse tempo é quando seu espírito e sua identidade em Cristo se consolidam, e você aprende a caminhar sem depender da aprovação alheia. É na solidão que você descobre que Deus é suficiente, e quando Ele é suficiente, nenhuma solidão pode te vencer. Ao longo da história, cada mulher com um chamado especial passou por um período solitário, mas nenhuma ficou nessa situação para sempre, pois a solidão não é um estado permanente, e sim o tempo em que Deus refina, fortalece e prepara para o que virá a seguir. O que vem depois
é sempre maior. O Senhor jamais permite um deserto sem antes preparar uma terra prometida, não deixa passar uma provação sem ter uma recompensa à vista. O que hoje parece solidão se transformará num testemunho no futuro. E no exato momento em que o que Deus preparou se revelar, tudo fará sentido. Fique até o final para uma revelação especial e deixe seu like se você acredita no plano de Deus para a sua vida. Porque uma mulher escolhida nunca está realmente sozinha. Deus está com você. Desde os primórdios, o Senhor deixou claro que, ao chamar alguém para um propósito grandioso, Ele separa essa pessoa dos demais. Essa separação não é arbitrária, mas uma necessidade para os que foram escolhidos. As Escrituras estão cheias de exemplos em que o chamado divino exige um processo de santificação, um afastamento do comum e uma renúncia ao que a maioria considera normal. Quem é marcado pelo Senhor não pode seguir os mesmos caminhos que os outros, pois seu destino é diferente. Não se encaixa em qualquer ambiente, pois foi feita para algo maior. Não pode andar no ritmo do mundo, pois sua missão exige uma preparação. Deus não só separa, mas purifica. A separação é apenas o primeiro passo. O processo continua. Quando uma mulher é escolhida, Deus começa a operar nela desde o âmago, retirando tudo o que não pode acompanhá-la em sua jornada. Os desejos do coração se transformam, sua visão da vida muda, e o que antes era atraente perde seu brilho. Isso não é por acaso, mas faz parte do divino. A santificação é essencial, pois o propósito do Senhor não pode se misturar com o que é impuro. Em Levítico 20, versículo 26, o Senhor diz: Sereis santos para mim, pois eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Não se trata apenas de uma escolha, mas de uma consagração. Deus não chama apenas para incluir, Ele exige separação. Ao longo dos tempos, toda pessoa chamada para uma missão grandiosa precisou passar por esse processo. Sara teve que deixar sua terra e família antes de se tornar mãe de uma nação. Moisés foi retirado do conforto do Egito e levado para o deserto antes de se tornar libertador. João Batista viveu isolado no deserto antes de preparar o caminho do Senhor. E até mesmo Jesus, mesmo sem pecado, se retirava para buscar o Pai e se fortalecer na comunhão divina. Isso demonstra que o isolamento não é sinal de rejeição, mas de preparação. É assim que Deus separa o que é dele do que não pertence a ele. Quando o Senhor chama uma mulher, ele a retira dos ambientes que poderiam corromper seu destino. Você não pode continuar frequentando os mesmos círculos que antes ofereciam companhia, pois seu espírito já não se alinha com o mundano. Tampouco pode se apegar a amizades que não compartilham a mesma fé, já que seu coração agora bate no compasso da vontade divina. Nem pode manter os mesmos hábitos, pois sua vida foi desenhada para algo maior. Essa separação dói, pois significa abandonar o que antes era importante. Mas o que Deus retira é para que algo melhor seja dado. O que parece ser uma perda é, na verdade, uma libertação. Quando José foi vendido pelos irmãos, parecia que ele perderia tudo. Mas o que parecia o fim acabou sendo o início de sua ascensão. Deus usa esse tempo de solidão para direcionar suas filhas rumo ao caminho certo. Se o Senhor fecha uma porta, não o faz para punir, mas para proteger. Se alguém se afasta, não é por esquecimento, mas porque não estava destinado a seguir seu caminho. O que antes parecia seguro desmorona porque o Senhor tem um plano melhor. Em Isaías 43, versículo 19, o Senhor diz: Eis que farei coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios em terras secas. Na história de Ruth,
O destino se transformou completamente quando ela deixou para trás tudo o que conhecia. Seu marido faleceu. Sua vida, na antiga terra, chegou ao fim, e restava apenas a escolha de permanecer no conhecido ou seguir por um novo caminho. Sua decisão de seguir em frente, sem olhar para trás, a levou a encontrar Boaz, a integrar uma linhagem importante e a desempenhar um papel fundamental no plano divino da redenção. Se ela tivesse se apegado ao passado, jamais alcançaria o futuro. Quer mais mensagens assim? Comente "Quero mais", inscreva-se e ative o sininho para apoiar o canal. Deus permite a solidão na vida dos seus escolhidos para que a atenção esteja totalmente voltada para Ele. Muitas vezes, as distrações aparecem na forma de relacionamentos, compromissos e projetos que não foram feitos para proteger o propósito. É preciso abrir espaço. O que parece ser um tempo de perda é, na verdade, uma preparação para o que está por vir. Em João 15, versículo 2, Jesus disse: "Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. A poda pode doer, mas prova que há crescimento. Um ramo não aparado enfraquece e morre, mas um que é podado no momento certo se fortalece e produz frutos em abundância." Deus corta o que impede o avanço, tira o que limita o progresso e prepara o terreno para que sua escolhida floresça. Toda mulher que passa por esse processo precisa lembrar que não está sozinha. Deus está presente em cada detalhe, em cada porta que se fecha, em cada relacionamento que termina e em cada caminho que muda de rumo. O amor dele é maior que qualquer perda, e seu plano é perfeito. O que hoje parece incerto se tornará um testemunho da fidelidade divina. Quando Deus retira algo, faz com um propósito. Nada do que é perdido é sem razão. Cada adeus, cada mudança, cada silêncio tem sua explicação. E, no tempo certo, tudo se esclarece. O que dói agora se converterá em gratidão, pois o Senhor nunca retira nada sem a intenção de oferecer algo melhor. Desde o início, Deus marcou seus escolhidos com um sinal inequívoco: a diferença. Quem é chamado para um propósito grandioso não pode se encaixar em moldes comuns, nem se conformar com o que a sociedade impõe. Sua essência a destaca, seu espírito a separa e seu caminho a afasta do ordinário. Uma mulher, com o chamado divino, não age como as demais. Ela pensa, sente e reage de maneira distinta. Desde pequena, percebe que há algo em si que não se ajusta ao padrão. Mesmo tentando se adaptar, uma voz interior a lembra de que seu destino não é seguir a maré, mas nadar contra ela. O que agrada aos outros não a completa. O que muitos buscam com tanta ansiedade não desperta o mesmo desejo em seu coração. Não porque ela seja superior, mas porque seu espírito foi forjado para algo totalmente diferente. Deus nunca chamou ninguém para ser igual a todo mundo. Em toda a Bíblia, cada pessoa escolhida para uma missão grandiosa precisou aceitar sua singularidade como sinal do propósito que carrega. Jeremias foi separado antes mesmo de nascer e, quando chegou o momento do seu chamado, sentiu que não estava pronto. Ele queria ser como os outros, viver sem o peso da profecia, mas o Senhor lhe mostrou que sua vida nunca lhe pertenceria, que seu caminho era único e que suas palavras seriam divinas, não meramente humanas. Moisés também não se encaixava. Criado em meio à cultura egípcia, mas com sangue hebreu, ele não pertencia inteiramente a nenhum grupo. Sua diferença o fez fugir para o deserto, pensando escapar do plano de Deus. Mas foi ali que seu destino se revelou. Quando o Senhor escolhe alguém, faz isso com um propósito. Não marca uma pessoa com uma diferença apenas para complicar sua vida, mas porque essa característica é essencial para o chamado.
Os escolhidos não podem viver como os demais, pois suas vidas foram desenhadas para suportar desafios que muitos nem imaginam. Em João 15, versículo 19, Jesus deixou claro: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. Sentir-se deslocada não é uma maldição, mas a prova de que Deus imprimiu nela algo que não pode ser apagado. O inimigo fará de tudo para convencê-la de que sua singularidade é um defeito, tentando fazer com que ela se veja como alguém estranho, que seu jeito de ser é uma fraqueza e que o preço do seu chamado é alto demais. Ele semeará a ideia de que seria mais fácil se conformar, ceder e se adaptar ao que o mundo espera. Mas a palavra adverte contra esse engano. Em Romanos 12, versículo 2, somos instruídos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se esta palavra tocou seu coração, deixe um comentário com Deus é Fiel e compartilhe com quem precisa ouvir. Isso quer dizer que o que parece ser uma batalha é, na verdade, uma preparação. O que parece ser isolamento é um sinal de que Deus está protegendo o que há de melhor em você. Quando Deus marca alguém para um grande propósito, Ele não faz isso para que a pessoa seja imediatamente reconhecida. A diferença que Ele impõe na sua vida não está ali para exaltá-la, mas para fortalecê-la. Antes de ser exaltada, Esther precisou esconder sua identidade. Antes de interceder pelo seu povo, ela enfrentou rejeição por sua origem. A singularidade não é um bilhete para o sucesso imediato, mas a prova de um processo que precisa ser concluído antes que o propósito se manifeste. Muitas vezes, a maior batalha de uma mulher escolhida não é contra o mundo, mas contra si mesma. A luta interna entre querer pertencer e aceitar sua identidade em Deus pode ser mais intensa do que qualquer oposição externa. É fácil querer ser aceita, buscar companhia e um lugar onde se encaixar. Mas o Senhor não permite que aquelas que Ele chamou se acomodem em algo passageiro. Você jamais se sentirá confortável onde não pertence. Sempre haverá algo que te incomoda e te afasta, lembrando que você foi separada para algo maior. A diferença não se resume apenas à forma de pensar, mas também à maneira como Deus trata seus escolhidos. Você não receberá as mesmas oportunidades que os demais, pois o que o Senhor tem para você não é igual ao que Ele reserva para os outros. Não pode usar atalhos, pois o processo precisa ser completo. Não conseguirá avançar sem passar pelo fogo, pois sua fé precisa ser refinada. Enquanto outros parecem prosperar sem esforço, você enfrentará provações que parecem intermináveis. Não porque Deus tenha esquecido de você, mas porque o nível do seu chamado exige uma preparação mais profunda. O caminho de quem tem um propósito especial nunca é fácil. Haverá momentos de dúvida, períodos em que parecerá que Deus está em silêncio, fases em que tudo dentro de você gritará para desistir. Mas a diferença que o Senhor imprimiu em sua vida não está ali para te destruir, mas para te fortalecer. Não é um fardo, mas um sinal de que você foi escolhida. Em 1 Pedro 2, versículo 9, está escrito: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso mostra que não há erro na sua identidade, nem falha em sua criação. Nada precisa ser mudado para se ajustar a um padrão que nunca foi feito para você. Quando Deus chama, Ele o faz com autoridade. Ele não permite que você permaneça em lugares onde seu espírito não possa crescer, não te deixa se acomodar
com o que é comum, pois seu destino é extraordinário. Ele não abre caminho fácil, pois o seu propósito exige sua singularidade. Não é uma maldição, é uma marca de identidade, um sinal de que você foi separada, a prova de que sua vida tem um objetivo maior, a garantia de que o que Deus iniciou em você será levado até o fim. Aceitar essa verdade é o primeiro passo para caminhar na plenitude do chamado divino. A luta cessa quando se entende que a diferença não é um obstáculo, mas uma confirmação. Quando você para de resistir ao que o Senhor fez e começa a abraçar o seu propósito, tudo se transforma. A visão se ajusta, a incerteza some e a insegurança perde seu poder. O que antes parecia um fardo torna-se uma fonte de gratidão. O que gerava confusão se esclarece. O que era uma batalha se converte em vitória interior, permitindo avançar com firmeza e segurança. Deus não erra. Se Ele marcou alguém com uma identidade diferente, é porque essa característica é necessária. Nada na sua criação é fruto do acaso e nenhuma particularidade do seu espírito é supérflua. Tudo foi planejado com precisão, cada detalhe disposto com intenção, cada traço do seu caráter formado com um propósito. O que parece ser separação é, na verdade, um convite para confiar. O que aparenta ser rejeição é uma porta para algo maior. O que se mostra como solidão é o espaço onde Deus revela seu plano com clareza. Quando chegar o momento certo, tudo fará sentido. Quando seu propósito se manifestar, sua singularidade será compreendida. E quando o processo se completar, a razão de cada provação ficará evidente. Até lá, o único dever é permanecer firme, crer que o que Deus iniciou, Ele aperfeiçoará, e caminhar com a certeza de que não há erro no que foi feito. A solidão não marca o fim da história, mas prova que algo grandioso está para acontecer. A solidão na vida de uma mulher escolhida não é nenhum erro, nem mero acaso. É o lugar para onde Deus a conduz para falar com ela sem distrações. O ambiente onde sua voz ecoa com clareza e sua direção se torna precisa. Desde os tempos antigos, o Senhor usou o silêncio e o isolamento para preparar seus servos, não para afastá-los sem motivo, mas porque sabe que há verdades que só podem ser absorvidas na intimidade da sua presença. No meio do barulho do mundo, muitas vozes disputam a atenção, mas, na solidão, apenas uma voz prevalece. É nesse espaço que os segredos do reino são revelados, que os ensinamentos divinos são transmitidos sem interferência e que o coração aprende a depender integralmente do Senhor. A história da humanidade mostra que os maiores encontros com Deus acontecem em momentos de aparente abandono. Moisés não ouviu a voz do Senhor nos palácios da cidade, mas no deserto, onde tudo se calava. Elias não encontrou a presença divina no estrondo do vento ou nas chamas, mas num sussurro, percebido somente quando estava sozinho. Jesus não obteve força para seu ministério em meio a multidões, mas no isolamento do deserto, onde seu espírito se fortaleceu antes de enfrentar a missão para a qual foi enviado. O que parece ser uma separação dolorosa é, na verdade, um encontro com o divino. O que o mundo chama de solidão é, na verdade, uma audiência exclusiva com o Criador. Quando o Senhor permite que uma mulher atravesse esse período, não é para puni-la, mas para ensiná-la a reconhecer sua própria voz e a confiar nele, mesmo quando tudo parece calmo. A verdadeira fé se forma quando a voz divina é a única certeza em meio à incerteza. Nesse tempo, cada promessa se torna mais real, cada palavra adquire um significado mais profundo e cada ensinamento se grava na alma com convicção. Em Oséias 2, versículo 14, o Senhor diz: "Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto,
e lhe falarei ao coração. Ele não designa esse lugar como um espaço de sofrimento sem sentido, mas como um ambiente onde seu amor e sua verdade podem ser entendidos sem distrações. A solidão não é apenas um tempo de aprendizado, mas também um filtro espiritual. É nesse processo que Deus avalia os corações, examina as intenções e revela o que realmente habita em cada um. Muitas vezes, o tumulto da vida esconde o que precisa ser transformado, mas, no silêncio, tudo vem à tona. É nesse tempo que as fraquezas se fortalecem, os dons se aprimoram e a fé se eleva a um patamar mais profundo. O Senhor não chama suas filhas para viver conforme as circunstâncias, mas para aprender a depender unicamente dele. Nas Escrituras, a ideia de que aqueles chamados pelo Senhor precisam ser separados para ouvir sua voz é recorrente. João Batista viveu no deserto antes de iniciar seu ministério. Paulo passou anos em lugares remotos antes de ser enviado para pregar. E Ana recebeu a mensagem de um anjo num momento de completa intimidade, longe dos ruídos do mundo. Esse padrão não é mera coincidência, mas um princípio divino. Deus não revela seus maiores planos no meio do barulho, mas na intimidade da solidão. Quando uma mulher escolhida passa por esse processo, a tentação de buscar respostas em outros lugares pode ser intensa. É natural desejar companhia, querer uma direção imediata e esperar que as circunstâncias mudem rápido. Mas isso não acelera o processo quando ainda há lições a serem aprendidas. Em Isaías 30, versículo 15, somos lembradas: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Você foi chamada para algo maior, e quando o período de preparação terminar, a obra que o Senhor iniciou se manifestará com poder. A solidão nunca é o destino final de uma mulher escolhida, mas o processo necessário antes que seu propósito se revele. O Senhor não a semeia sem razão, nem a mantém nesse estado indefinidamente. Tudo no plano divino tem seu tempo, e o período de isolamento terá seu fim. Quando o que antes era prova se torna um caminho, quando o incerto passa e o tempo de separação se torna o cenário onde seu propósito começa a se materializar. O Senhor não esquece os que Ele chama e não deixa inacabado o que iniciou. Se Ele permitiu esse tempo de solidão, foi porque havia algo a ser construído, algo a ser alinhado, algo a ser fortalecido antes de revelar o que vinha preparando ao longo de tudo isso. Em toda a Bíblia, cada período de isolamento foi seguido por uma manifestação gloriosa. Moisés, após 40 anos no deserto, foi chamado para libertar o povo com sinais e prodígios que demonstravam a autoridade que Deus lhe concedera. José, depois de anos aparentemente esquecidos na prisão, foi elevado ao posto mais alto. Esther, que passou um tempo se preparando no palácio, foi colocada para interceder pelo seu povo e mudar o destino de uma nação. E Jesus, depois de um longo jejum no deserto, saiu cheio do Espírito e iniciou um ministério que transformaria a história. Não há nenhum caso em que o Senhor conduziu alguém à solidão sem que algo maior se revelasse depois. Quando uma mulher atravessa esse processo, pode parecer que não há saída, que o tempo se estende sem motivo e que as respostas demoram a chegar. Mas Deus não se apressa, nem age fora do seu plano perfeito. Em Eclesiastes 3, versículo 1, somos lembradas: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A espera não significa que o Senhor se esqueceu, mas garante que o que está por vir será maior do que você imaginava. O ouro não se forma num instante, e os alicerces de uma grande obra não são construídos com pressa.
O que Deus preparou na solidão é precioso demais para ser revelado antes da hora certa. O mundo pode ver esse período como inatividade, mas, no reino do Senhor, é um tempo de edificação. Enquanto outros acham que nada acontece, o Senhor está formando a capacidade de sustentar o que virá. O que parecia ser incompreensível começa a fazer sentido quando o resultado final se revela. Cada oração no íntimo, cada momento de total dependência, cada lágrima derramada na presença do Senhor se forma em uma força interna inabalável. O processo frutificou, a fé foi testada e a confiança se firmou. Quando chega o tempo da manifestação, é impossível retomar a vida de antes, não porque o exterior mude de imediato, mas porque o interior foi transformado. O deserto, onde uma mulher aprendeu a ouvir a voz do Senhor, passa a ser a base sobre a qual ela caminha com autoridade. O que antes parecia um fardo se torna um sinal de propósito. A separação que gerava dúvidas confirma que você foi escolhida para algo especial. Não se trata de voltar ao que era, mas de iniciar uma nova fase, onde tudo o que foi aprendido na solidão se torna o alicerce para cumprir o chamado. O inimigo tentará fazer com que nada mude, que tudo permaneça igual, que a espera pareça inútil, semeando dúvida, relembrando o passado e murmurando mentiras para te fazer recuar. Mas uma mulher que foi moldada na solidão não se engana. Ela aprendeu a discernir a voz do Senhor, foi fortalecida na verdade e treinada para depender completamente dele. Nada do que você enfrentar será tão intenso quanto esse processo que já superou. O que parecia ser o fim era apenas o começo de algo maior. Quando José encontrou seus irmãos após anos separados, em vez de os acusar pelo mal que lhe fizeram, ele disse em Gênesis 50, versículo 20: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Essa afirmação mostra que cada episódio da sua vida foi planejado para um propósito maior. Nada foi desperdiçado. Nada foi em vão. Nada escapou ao plano divino. O mesmo vale para a mulher que passou pela solidão imposta pelo Senhor. Ela chega num ponto em que entende que cada separação foi necessária, que cada perda foi uma proteção e que cada silêncio foi uma chance para ouvir com clareza. Quando o período de isolamento termina, as portas que estavam fechadas se abrem, mas a visão muda. A dependência não é mais das circunstâncias, mas do Senhor. O que antes causava medo agora é enfrentado com convicção, pois você está ancorada na fidelidade divina. O tempo de espera serviu não só para testar sua paciência, mas para fortalecer sua visão, firmar sua identidade e moldar o caráter necessário para carregar o que virá. O Senhor não investe em processos vazios. Se Ele permitiu que uma mulher passasse pela solidão, foi porque tinha a intenção de manifestar algo que não poderia ser revelado antes. A história está repleta de exemplos em que o que parecia ser uma pausa era, na verdade, um avanço invisível. Enquanto Moisés achava que sua vida havia terminado no deserto, o Senhor o preparava para liderar. Enquanto Davi fugia, seu destino já estava selado. Enquanto Jesus permanecia anônimo, seu tempo ainda não havia chegado. Mas, quando chegou, nada impediu que o Senhor decretou se cumprisse. Quando chega o tempo da manifestação, tudo que parecia ser uma batalha se transforma num testemunho da fidelidade divina. Os períodos de solidão não duram para sempre, mas as lições aprendidas permanecem por toda a vida. O Senhor não deixa nada inacabado e não permite que o sofrimento seja em vão. Se Ele te conduziu por esse caminho, foi porque preparou algo que supera toda a imaginação. Em Filipenses 1,
Versículo 6, temos a garantia. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O que antes parecia uma separação dolorosa se transforma na prova de que o Senhor esteve agindo o tempo todo. O que parecia ser abandono revela-se como preparação. O que parecia atraso se torna a compreensão do tempo perfeito do Senhor para que tudo se alinhe conforme seu plano. A história de cada mulher separada pelo Senhor não termina na solidão, mas sim no cumprimento do propósito para o qual foi chamada. Quando a espera finalmente chega ao fim, a transformação e a dependência do Senhor se tornam completas. A confiança em seu plano é inabalável e a visão se torna mais clara do que nunca. Sua vida nunca mais será a mesma, não porque o exterior mude de imediato, mas porque o interior foi renovado. O que parecia ser o fim era apenas o início de algo maior. Quando o Senhor decide manifestar o que preparou, nada e ninguém pode impedir aquilo que foi decretado desde a eternidade. A solidão de uma mulher escolhida não é uma punição, nem mero acaso, mas a manifestação do amor e da intenção divina em sua vida. Cada fase de isolamento foi um convite para descobrir dimensões mais profundas do plano do Senhor, uma oportunidade de trilhar caminhos que poucos ousam percorrer, um sinal inequívoco de que seu destino não é comum. Poucos entendem que essa solidão não só te prepara para o que vem, como te transforma numa pessoa reconhecível para o mundo. Você não volta a ser a mesma, não retorna ao ponto de partida, nem se encaixa mais nos mesmos padrões. Quando o Senhor separa alguém, Ele não faz isso apenas para treinar, mas para mudar completamente sua essência, elevando seu espírito a um nível onde não pode mais ser definido pelas expectativas humanas, mas somente pelo propósito divino. O plano do Senhor na vida de uma mulher escolhida não se limita a um chamado específico, mas à totalidade da sua identidade. A solidão foi a ferramenta com que o Senhor moldou seu caráter, removendo tudo o que não combinava com seu destino, quebrando cada dependência que te afastava dele e eliminando todas as limitações impostas pelas opiniões alheias. O que no começo parecia ser uma fase de perda, transforma-se no nascimento de uma nova versão de você mesma. Alguém que não teme mais a rejeição, que não busca mais validação externa e que não se define pelas oportunidades passageiras do mundo, mas pela certeza que vai além do material. O Senhor não usa a solidão apenas para te treinar, mas para revelar verdades que não se entendem no conforto. Há saberes que só se adquirem no silêncio, revelações que só chegam na ausência de distrações e certezas que se consolidam quando tudo o que é supérfluo é removido. O motivo de tantas mulheres com um chamado especial viverem um isolamento tão intenso é que há segredos que não podem ser compartilhados com todos. Jesus falava em parábolas para as multidões, mas aos poucos revelava os mistérios do reino aos seus discípulos. Há segredos que não são dados a qualquer um, visões que nem todos conseguem compreender e direções que só podem ser oferecidas àqueles moldados na intimidade do Senhor. Quando Deus permite a solidão, Ele o faz com um propósito que vai além do que a mente humana pode entender. Não se trata apenas de um tempo de preparação, mas de acesso a dimensões espirituais onde sua presença se torna mais palpável, onde suas promessas se firmam e onde sua voz deixa de ser uma mera suposição para se tornar a única verdade. A mulher que atravessa esse período não só aprende a depender do Senhor, mas é inserida em uma realidade onde o mundo já não tem poder sobre ela. Você não teme mais a incerteza, pois aprendeu que o Senhor é sua única fonte de segurança. Não busca mais respostas fora de si, pois seu espírito
foi lapidado para receber a direção divina. Você não precisa mais da aprovação dos outros, pois entendeu que a única validação que realmente importa é a do Criador. O inimigo tentou distorcer o significado da solidão, fazendo parecer que era uma punição, um fracasso, um sinal de que algo estava errado. Mas a verdade é que uma mulher escolhida nunca é esquecida. Ela é separada para algo muito maior. Seu isolamento não é um erro, mas o testemunho de que você foi considerada digna de receber aquilo que outros ainda não estão prontos para carregar. Os caminhos do mundo tentaram te convencer de que você precisava se apressar, que estava perdendo oportunidades e que devia se encaixar em moldes que nunca foram feitos para você. Mas o Senhor não se atrasa. Ele te protege, não te nega nada, mas te preserva daqueles que poderiam te desviar. Ele não fechou portas para você, mas te colocou num lugar onde sua influência terá um impacto eterno. Aquela que foi moldada na solidão não volta a viver como antes, pois o que você viu, aprendeu e experimentou na presença do Senhor te transformou para sempre. Suas prioridades foram redefinidas, sua visão da vida se alterou e seu espírito se aguçou para distinguir o que vem dele do que não vem. A mulher que emerge desse processo não é mais a mesma que entrou. Você não se sente perdida, não questiona, nem duvida do seu destino. Agora, você caminha com convicção, com autoridade e com a segurança que não vem de suas habilidades ou conexões, mas da certeza de que foi chamada, escolhida e equipada pelo próprio Senhor. A solidão não só te preparou para o seu destino, como te transformou em alguém capaz de cumpri-lo. Muitos desejam ser usados pelo Senhor, mas poucos estão dispostos a se moldar para isso. Querem a glória sem o treino, o poder sem a transformação, a influência sem a intimidade com o divino. Mas uma mulher que passou pelo fogo do isolamento sabe que não existem atalhos no reino do Senhor. Você entende que tudo o que é construído sem bases sólidas desmorona mais cedo ou mais tarde, e que o que é alcançado sem um processo não tem raízes. O que o Senhor fez em você não pode ser desfeito, destruído ou ignorado. Quando seu destino finalmente se revela, a prova do tempo de solidão é inquestionável. Você não depende mais da aprovação alheia, pois aprendeu a ouvir apenas uma voz. Não se deixa levar por oportunidades passageiras, pois foi treinada para reconhecer a porta certa. E não é facilmente manipulada, pois seu discernimento foi aprimorado. O Senhor não te chamou para ser como as outras, mas para que você se levante com uma identidade inabalável, uma fé firme e uma convicção que não se curva diante da pressão. Sua história não é a de alguém deixada de lado, mas a de alguém separada para algo grandioso. Seu período de isolamento não foi uma pausa, mas a construção da base sobre a qual você seguirá o resto da sua vida. O que Deus depositou em você no íntimo não será desperdiçado. O que você aprendeu no silêncio será a sua força no convívio. O que antes parecia um sacrifício sem sentido se revelará como a chave para o seu chamado. A mulher conduzida pelo Senhor à solidão jamais volta a ser a mesma. Você foi moldada, refinada e fortalecida. Aprendeu a depender do Senhor em todas as áreas da sua vida. Foi separada do que não pertencia a você e transformada em alguém capaz de carregar o peso do seu destino sem se quebrar. O que antes te fazia sentir sozinha, agora te confere uma autoridade inquestionável. O que parecia ser uma aprovação interminável, revela ao final a garantia de que seu destino é muito maior do que você imaginava. O Senhor nunca deixou uma mulher na solidão sem um propósito. Ele jamais permitiu um processo sem sentido e nunca chamou alguém sem equipá-la para a missão.
Se esse tempo foi permitido, foi porque algo eterno estava sendo construído em você. Agora que o processo se encerrou e o momento da manifestação chegou, não há dúvida de que tudo que você passou tinha um propósito. Aquela que um dia chorou por sua solidão, agora se levanta com a bênção do divino. Aquela que se sentia rejeitada, agora caminha com a certeza de que foi escolhida. Aquela que se perguntava por que havia sido separada, entende que o Senhor te preparava para algo que nenhuma outra poderia suportar. O que está à sua frente é apenas o início de algo que jamais será interrompido. Quando ouvi a mensagem sobre por que a mulher escolhida sempre está sozinha, sem amizades e sem amor, meu coração foi profundamente tocado. A solidão, muitas vezes vista como um peso, é apresentada aqui como uma ferramenta divina, um processo pelo qual Deus molda aquelas que Ele escolheu para um propósito maior. Como mulher, já senti aquele vazio, que não explica. Aquele momento em que amizades se dissipam, relacionamentos promissores se desfazem e a sensação de não pertencer a lugar algum toma conta. No entanto, essa mensagem trouxe uma nova perspectiva. A solidão não é um castigo, mas um convite para ouvir a voz de Deus com clareza, longe do barulho do mundo. É como se Deus, em sua infinita sabedoria, me afastasse de tudo que não faz parte do plano que Ele traçou para que eu pudesse me encontrar verdadeiramente nele. No Brasil, onde a conexão com a família e os amigos é tão valorizada, sentir-se sozinha pode parecer uma contradição cultural. Somos um povo caloroso que celebra a união, as festas e a comunhão. Mas essa mensagem me fez refletir sobre como até mesmo em nossa cultura vibrante, Deus usa momentos de isolamento para nos ensinar a depender dele. Pensei em Esther, que antes de mudar o destino de seu povo, passou por um período de separação no palácio. Pensei em Maria, que enfrentou a incompreensão de todos ao carregar o Salvador em seu ventre. Essas mulheres, assim como muitas de nós, experimentaram a solidão não como um fim, mas como um caminho para algo maior. Isso me fez perceber que mesmo em meio à nossa alegria brasileira, há momentos em que Deus nos chama para o silêncio, para que possamos ouvir seus planos com clareza. A mensagem também me desafiou a enxergar a solidão como um processo de purificação. No Brasil, onde muitas vezes buscamos validação nas relações e na aprovação social, é fácil cair na tentação de querer se encaixar, de buscar amizades ou amores que preencham o vazio. Mas Deus, em sua graça, remove o que não pertence ao nosso destino. Quando amizades antigas se foram, ou quando um relacionamento não deu certo, senti dor. Mas agora entendo que Deus estava me protegendo, realinhando o meu caminho. Como José, que foi vendido pelos irmãos e parecia ter perdido tudo, mas na verdade estava sendo levado ao topo. Cada perda na minha vida foi uma libertação. Essa perspectiva mudou meu coração. O que parecia rejeição era, na verdade, Deus me preparando para algo que eu ainda não podia ver. A maior lição que tirei é que a solidão é um espaço sagrado, onde Deus fala ao coração. No Brasil, onde a fé é tão vibrante, seja nas igrejas evangélicas lotadas ou nas procissões católicas, aprendemos a buscar Deus em comunidade. Mas essa mensagem me lembrou que há verdades que só podem ser absorvidas na intimidade com Ele. Quando estou sozinha, sem distrações, é quando ouço sua voz com mais clareza. É como se Deus me levasse ao deserto, como diz Oséias 2,16, para falar ao meu coração, para me ensinar a confiar nele acima de tudo. Essa dependência total de Deus é o que me fortalece para enfrentar os desafios da vida com coragem e fé. Aplicando essa lição à minha vida, decidi abraçar os momentos de solidão como oportunidades de crescimento.
Em vez de me desesperar quando me sinto deslocada, escolho orar e buscar a direção de Deus. No contexto brasileiro, onde a pressão para estar sempre cercada de pessoas é grande, isso significa ir contra a corrente. Mas agora vejo que não preciso me encaixar em padrões que não foram feitos para mim. Minha identidade está em Cristo, não na aprovação dos outros. Quando sinto o peso da solidão, lembro-me de Isaías 40:10. Não temas, pois estou contigo. Não te assustes, pois eu sou o teu Deus. Essa promessa me dá força para continuar, sabendo que Deus está moldando meu caráter e me preparando para um propósito que transcende o que posso imaginar. Outra lição prática é a paciência. No Brasil, onde a vida muitas vezes é acelerada, queremos respostas imediatas, mas Deus opera em seu tempo perfeito. Aprendi que cada período de isolamento tem um propósito, e minha tarefa é permanecer fiel, mesmo quando não vejo o resultado imediato. Isso me ensinou a valorizar o processo, a confiar que cada lágrima derramada na presença de Deus está sendo transformada em força. Como mulher brasileira, sei que nossa cultura valoriza a resiliência, e essa mensagem reforçou que a verdadeira força vem da fé inabalável no plano de Deus. Além disso, percebi a importância de proteger meu coração. No Brasil, onde relações são tão centrais, é fácil me apegar a pessoas ou situações que não estão alinhadas com o propósito de Deus. Agora, escolho ser intencional sobre quem permito entrar na minha vida. Se Deus removeu alguém, confio que foi para me preservar para algo maior. Isso não significa fechar meu coração, mas sim abri-lo para o que Deus tem planejado, sabendo que Ele nunca me deixa sozinha, mesmo quando sinto que estou. Por fim, essa mensagem me ensinou a celebrar minha singularidade. No Brasil, onde a diversidade é nossa marca, ser diferente nem sempre é fácil, mas Deus me fez única por uma razão. Minha fé, minha jornada e meu chamado são distintos porque Deus tem um plano específico para mim. Em vez de tentar me encaixar, escolho abraçar quem sou em Cristo, sabendo que minha solidão é temporária, mas o propósito de Deus é eterno. Essa certeza me dá paz para caminhar com confiança. Mesmo quando o caminho parece solitário, essa mensagem transformou minha visão da solidão. Ela não é um fardo, mas uma bênção disfarçada, um convite para me aproximar de Deus e descobrir o propósito que Ele reservou para mim. Como brasileira, levo comigo a alegria de saber que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está comigo, guiando cada passo. Que possamos todas, como mulheres escolhidas, confiar no processo, abraçar nossa identidade em Cristo e caminhar com a certeza de que o que Deus começou, Ele completará. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se no canal para não perder nenhuma palavra de inspiração. Nos comentários, escreva "Deus é fiel" ou conte como essa mensagem te impactou. Fique até o final, porque temos uma surpresa especial para você. Vamos juntas espalhar essa verdade e fortalecer nossa fé,